Oi, meus queridos, vamos fazer o Enem? Estou me referindo à questão 4 de 2002. A questão sobre a chuva. Vamos lá. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5. Valores de níveis de poluição alto, pH baixo, abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Esse tipo de chuva causa prejuízo nas mais diversas áreas: construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre outras. A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: a concentração dos íons hidrogênio é igual a 10 expoente menos pH. Tá aí o Enem nos dando a maneira de encontrar o pH. Se você tiver a concentração de hidrogênio, que sempre virá em potência de 10, o número lá do expoente é o pH direto, nem vai precisar de logaritmo. Repetindo, a acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração dos íons hidrogênio é igual a 10 na menos pH, sendo que o pH pode assumir valores entre 10 e 14, isso a 25 graus. Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas, lá em São Paulo, nos meses de março, abril e maio de 98, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais 4 têm seus valores mostrados na tabela. Então vamos lá. Em 98, em março, a chuva correspondeu à amostra 6, e tinha pH 4. Em abril, a 8ª amostra teve pH 5. Em abril, novamente, a 14ª amostra teve pH 6, aquela chuva. E em maio, a 18ª amostra teve pH 7. A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que a chuva ácida é quando tem pH abaixo de 5,5. Nós estamos sabendo, pelas aulas anteriores, de que um meio neutro é quando a quantidade de H é igual a de OH, e ambos correspondem a 10 na menos 7. Quando que o meio é ácido? O meio é ácido quando a concentração de H é maior do que 10 na menos 7. E aí está o perigo. O que é ser maior do que 10 na menos 7? É, por exemplo, ser 10 na menos 4. 1, 2, 3, 4. Esta é a grandeza correspondente a 10 na menos 7. Enquanto que a grandeza 10 na menos 7 corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a grandeza maior? Aquela que tem menor expoente negativo. Quando o algarismo do expoente negativo é menor, significa ser maior. Então, meu amigo, para que seja uma situação ácida, tem que ter uma concentração de expoentes negativos baixos. Esses expoentes negativos pequenos é que vão me dar maior acidez. O fato de ter o expoente de sinal negativo será uma grandeza maior quando o número do expoente negativo for menor. Então, 10 na menos 4 é maior do que 10 na menos 7. E o que dizer, então, de 10 na menos 10? 10 na menos 10 é uma quantidade ínfima, porque o algarismo 1 estará na 10ª casa decimal.
Estamos falando em cima de algo maravilhoso que o Enem nos deu de graça na prova. O que é o pH? É justamente esse número de que eu estou falando. Aquele número com expoente negativo é que é o pH. Portanto, esta situação que eu inventei de meio ácido, 10 a menos 4, significará o quê? Significará pH igual a 4. Porque esse númerozinho do expoente é que se chama de pH. É uma situação ácida porque tem grande quantidade de H comparativamente. E isso significa pequeno pH. Esta situação neutra, que tem uma concentração de hidrogênio positivo baixa comparativamente, vai ter um pH correspondente a 7. Por isso que nós dizemos que uma situação neutra tem pH 7. E uma situação ácida é quando o pH é menor do que 7. Porque sendo menor do que 7 o pH, corresponde à maior potência do expoente negativo. O Enem nos dizer que a chuva ela é levemente ácida, sem poluição. Com poluição, aí o pH baixa. E nos diz de cara que a chuva só se chama ácida quando for muito ácida. E quando que é muito ácida? Quando tem pH muito baixo. Por exemplo, uma chuva de pH 4 é uma chuva ácida. Uma chuva de pH 5 é uma chuva ácida. Está dentro da classificação menor do que 5,5. Já uma chuva de pH 6 não é chamada de ácida, se bem que é pH ácido. pH ácido é abaixo de 7. Agora, chuva ácida tem que ser abaixo de 5,5. Então, quais são as chuvas ácidas? São as duas primeiras. Portanto, observando pelas bordas, a sopa quente a gente toma nas beiradinhas. Colher, escolha nas beiradas. As únicas chuvas ácidas, conforme o texto, são a sexta e a oitava amostra. Portanto, estamos escolhendo como verdadeiro de cara o item 4. Muito bem. Bom, vamos aproveitar e agradecer os doutores que fizeram essa questão lá em 2002. Gente boa, muito obrigado. O estudante do ensino médio agradece. Vamos aproveitar a dica e verificar se o pH desta amostra de chuva teve pH 4, qual é a concentração hidrogeniônica desta chuva? Ora, se o 4 é o pH, isto é o expoente, qual é a concentração? 10 na menos 4. Qual é a concentração hidrogeniônica desta amostra de chuva, que tem pH igual a 5? Ora, 10 na menos 5. A chuva de abril, desta amostra, que teve pH 6, corresponde a uma concentração hidrogeniônica correspondente a 10 na menos 6. E a 18ª amostra, de pH 7, é uma chuva em que a concentração hidrogeniônica é 10 na menos 7. Portanto, o que nós podemos dizer? Que é mais ácida aquela de expoente negativo pequeno. Porque sendo menor o número do expoente negativo, traduz-se por uma grandeza que é maior, porque é maior. 1 na quarta casa é muito maior do que 1 na 7ª casa e muito mais ainda na 10ª casa. Bom, então, dito isso, nós agora então vamos verificar a primeira sentença que temos que analisar. Da sexta para a 14ª, da sexta para a 14ª. Da sexta para a 14ª, ocorreu um aumento de acidez. A acidez aumentou. A chuva da amostra 6 era uma chuva ácida, de pH 4. A chuva da amostra 14ª tem pH 6. Ora,
pH maior não significa concentração menor. E qual é a concentração na 14ª? A concentração é 10 na menos 6. Ora, de 0,0001 para 0,00001. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma diminuição. Está havendo diminuição da concentração ácida. Nem vamos nos preocupar com esses 50% que vamos ver na sequência. Portanto, a sentença número 1 está falsa. Bom, a segunda sentença, a terceira que vamos analisar. A 18ª é a menos ácida. A 18ª amostra é aquela que tem pH 7, e se o pH 7 é o expoente, a concentração é 10 na menos 7. Ela é a menos ácida. Verdadeiro. Por quê? Porque essa concentração é a menor de todas. Se é a menor das concentrações, ela é a menos ácida. Por isso que o pH é alto. Claro que tu lembra, claro. O que é pH na forma tradicional? Definindo, o pH é o logaritmo negativo da concentração de H+, que nós dispensamos desse problema, porque estamos utilizando a dica da própria questão. O pH é o logaritmo negativo, matematicamente cologaritmo, da concentração de H+, e que se chama também logaritmo do inverso. O logaritmo do inverso da concentração de H+, nós falamos e usamos muito isso, quando ela é menos ácida, ela vai ser a que terá maior pH. Por isso, o fato de ter maior pH, se tem o pH maior, a 18ª, é porque ela é a menos ácida. Perfeito! E agora, querido, a terceira sentença merece cuidado. A 8ª, já pensou você acertou tudo e por causa de umazinha você errar a questão? Cara, não pode. Vamos lá, concentração máxima. A 8ª amostra, onde é que está a tua 8ª? É aquela que foi medida em abril de 89, naquela pesquisa. A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida do que a 14ª. A 8ª é 10 vezes mais ácida. Bom, então vamos por parte. A 8ª e a 14ª. Daqui para cá, o que acontece da 8ª para a 14ª? Está havendo aumento de um algarismozinho no pH. Passa de 4 para 6. Passa de 5 para 6. Então, da 8ª para a 14ª, o pH passa, bem claro, de 5 para pH igual a 6. Ela é 10 vezes mais ácida. Ela é 10 vezes mais ácida, como é que eu vou determinar? Ambas são de pH ácido. Esta tem pH que a torna chuva ácida. Essa tem um pH que é ácido, mas que não a torna chuva ácida, mas é menos ácida. Realmente a primeira é mais ácida do que a segunda. Mas esta história de 10 vezes, querido, quando te perguntarem numa análise comparativa de acidez, tu vai pegar aquele pH que tu quer estabelecer, que é o pH 5, e vai relacioná-lo com o pH 6, que é o que nós estamos trabalhando. Só que este relacionamento de pH não é feito pelo pH, quero dizer, não é feito pelo resultado matemático do logaritmo, é feito pelas concentrações. Não é aqui que eu vou trabalhar. Aonde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, ó, 10 na menos 5 e 10 na menos 6. O pH 5 não corresponde a 10 na menos 5,
Então lá vai. 10 na menos 5 é a concentração de mol por litro. E 10 na menos 6 é a concentração de mol por litro. Agora sim. Agora eu posso relacionar, porque eu tenho ferramentas iguais para simplificar. Eu posso cancelar o mol por litro com o mol por litro. E aqui, num passe de mágica, tu terá a potência 10 a menos 5, que vai multiplicar pela 10 a menos 6, que ao subir, troca de sinal o seu expoente. Aí, a relação será quanto? 10. Ora, a concentração hidrogeniônica da amostra oitava, que tinha pH 5, sobre a concentração hidrogeniônica da amostra que tinha pH 6, correspondeu uma resultante 10. A acidez da oitava amostra de pH 5, ela é 10 vezes maior do que a acidez da amostra 14ª, que teve pH 6. Vou agora explicar um pouquinho por que a chuva é ácida. Bom, para falarmos disso, temos que analisar os poluentes, os poluidores que influenciam na chuva. São os óxidos, principalmente. O resultado das combustões. O enxofre, quando queima, produz SO2, produz SO3. O SO3 é o mais importante. O que acontece quando o trióxido de enxofre está em contato com a água do ar? Um gás e um vapor. Eles simplesmente vão formar o ácido sulfúrico. Então, querido, esta chuva que tem como poluente o trióxido de enxofre será uma chuva extremamente ácida. Toda faísca elétrica dada lá no motor para queimar o combustível fóssil vai provocar a decomposição, a reação do nitrogênio do ar. O ar, que tem 78% de nitrogênio, lá na combustão da câmara dos automóveis, câmara de combustão dos automóveis, produz óxidos. Então, esse óxido é um poluente dos automóveis, que, em contato com a água, vai se transformar no ácido nítrico, que é o HNO3. Como veremos na próxima aula, a força do ácido nítrico equivale à força do ácido sulfúrico. Numa quantidade, observa 2 átomos em quantidade 2. Há uma produção, portanto, de H2N2O6. O ácido nítrico é o provocador de chuva ácida. E como? Tote ao seu dispor.